Olá, seja muito bem-vindo ao canal 7 de Teologia. Aqui é o pastor Sérgio Lenz e hoje é sexta-feira, hoje é dia de lição da Escola Bíblica Dominical, 16 de julho de 2023, será a lição do próximo domingo, que nós vamos dar uma rápida meditada, ponto a ponto, para podermos fazer uma pré-aula, lembrando que não vale ficar em casa no domingo pela manhã dizendo eu já assisti lá no canal do pastor Sérgio. Não vale, isso aí não pode, tá? É só para você já ir preparado, municiado de argumentos e assuntos a serem debatidos com o seu professor na escola dominical. Lembrando também que é importante que você faça aí a inscrição no canal, que você fortaleça o nosso trabalho, deixando o seu like, o seu joinha, fazendo o seu comentário e se gostou realmente, passa para muita gente, leva lá o canal para o conhecimento dos seus amigos, dos seus familiares, das suas redes de contato e assim o nosso trabalho vai se fortalecendo dia a dia, ok? Então, o perigo do ensino progressista. Particularmente, eu sou muito a favor do progresso, eu gosto muito do progresso. Eu morei em lugares onde a estrada era de chão, onde a estrada era de barro, e saía do posto de lavação com o carro, chegava com o carro sujo em casa. E o progresso é muito bom, ele traz asfalto, traz internet, traz comércio em abundância, traz modernidade e facilidade. Mas no que tange ao ensino bíblico, o ensino progressista tem que ser visto com desconfiança, porque há uma proposta dentro desse estilo de ensino em reescrever a Bíblia, em relativizar os padrões morais e éticos propostos por Deus para que eu e você nos amoldemos a Ele e, nos amoldando a essa proposta de padrão ético-moral, possamos um dia estar preparados definitivamente para o encontro glorioso com Cristo nos ares e nos tornarmos definitivamente esposa do Cordeiro. Mas veja que o texto áureo, para mim, é um dos textos mais atuais, mais modernos e que eu gosto de meditar nele, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1, conforme você está lendo aí do lado. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Se os últimos dias que Paulo estava aludindo já se aproximavam dos dias dele, que diremos nós nos nossos dias, né? Onde os últimos redutos da moral e da ética cristã, dos valores família, já não tem mais o mesmo valor. Que diremos nós se países como os Estados Unidos da América, o próprio Brasil com suas liberdades, países europeus que há muitos anos, desde a reforma no século XVI, alcançaram aí o princípio de grandes liberdades, países esses que já relativizaram a palavra de Deus e há um movimento crescente para derrubar a palavra, que diremos nós nos nossos dias se Paulo já escrevia isso no seu tempo? Quando nós paramos para pensar, por que da relativização? Por quê? Faça uma conta rápida comigo. Pegue um pequeno vilarejo lá do século XII, do século XIII. 1000 pessoas morando naquele vilarejo. Suponhamos que, vamos fazer uma conta para ficar redonda, 1001 pessoas morando lá. 1000 pessoas que querem o bem, uma pessoa que quer as coisas erradas, que não aceita a moral bíblica, que não aceita a palavra de Deus. Agora vamos passar alguns séculos para frente e vamos multiplicar esse número por 1 milhão. Aí 1000 vezes 1 milhão vai dar 1 bilhão. 1 bilhão é praticamente 1/8 da população mundial. Levando-se em conta que a população mundial hoje são 7 bilhões 880 milhões em números redondos,
vamos arredondar para 8 bilhões. Então 1 bilhão seria 1/8 da população mundial. 1 bilhão de pessoas que querem o bem, que querem as coisas boas, que querem a moral, a ética, a decência, que prezam pelos valores familiares, que prezam pelo patriotismo. Mas não podemos esquecer que quando nós exponenciamos aquele pequeno vilarejo de 1.001 pessoas e exponenciamos 1.000, temos que exponenciar aquela ruim também, que quer a anarquia, que quer a destruição dos valores morais, que quer as coisas ruins, que quer, enfim, relativizar a verdade. 1 milhão de pessoas é um número de uma metrópole, de uma grande cidade. Multiplique este 1 vezes 8 para ter a população mundial. Então nós teremos 8 milhões. Agora entenda que numa exponencial teórica de 1.001, não vai ser só um que quer o relativismo em 1.000. É um número muito maior. Então, no final das contas, nós vamos ter um número muito absurdo de gente que não quer a verdade, que não quer a palavra, que não quer a Bíblia, que não quer valores morais e éticos, mas que prefere a relativização das coisas. É o que nós temos na nossa realidade atual. E essa gente hoje tem voz e vez através das vias dos canais políticos e sabemos aonde deságua isso. Por isso nós temos esse combate tão grande. Mas a verdade prática da nossa lição vai dizer: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Então a proposta de setores, e aí nós estamos falando setores da sociedade anticristã, estamos falando de setores internos do cristianismo. Quando falamos de cristianismo, nós estamos abraçando desde o catolicismo mais raiz até o neopentecostalismo mais novo, aberto em alguma esquina há poucos instantes. Estamos abraçando tudo que usa Bíblia. Então, dentro desse cristianismo, nós temos setores inteiros que estão transformando o ensino bíblico, aquele raiz, aquele realmente real, em meras causas sociais militantes, que procura ver o bem-estar das pessoas, que procura ver a maneira como as pessoas vivem, não se preocupando com a eternidade, mas com o aqui e agora. Por conta de focar os olhos do ser humano nesta vida, aí se enquadra dentro do que o apóstolo Paulo, escrevendo, deixa registrado: se esperamos em Deus apenas nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu não vou ler a leitura bíblica em classe, mas se você der uma olhadinha aí na tela, eu já vou colocar na sequência, ele vai tratar para nós desse texto de 2 Timóteo 3, 1-9, e eu gosto de lembrar que são 18 características que ali estão listadas do homem do pecado, que termina dizendo que tem aparência de piedade, mas que nega a eficácia dela. E essas 18 características eu separo didaticamente em 3 grupos de 6, meia, meia, meia. E nós podemos ter uma noção do que será o homem do pecado após o arrebatamento, após a igreja estar com Cristo. A característica do homem do pecado está aí, já hoje, já agora, está se desenvolvendo para quando o anticristo aparecer no cenário do mundo, o homem já esteja preparado para tal. Mas olhando aí do lado, você vai observar que nós temos a lição, como sempre, separada em 3 tópicos, né, que é a descaracterização do cristianismo. Depois, em segundo lugar, as teorias progressistas. E em terceiro lugar, refutando o ensino progressista. Então, uma lição bastante autodidata, muito simples de você fazer a sua leitura, e ela vai trazer de maneira muito profunda, muito sensata, a verdade acerca deste assunto. É um assunto para ser discutido não por uma hora, nem por algumas horas, mas por muitos dias, porque é como uma doença
degenerativa que veio se instalando ao longo de muitos anos, eu diria até de séculos, e hoje nós temos a doença já trazendo sintomas gravíssimos e fazendo até a perda da mobilidade do cristianismo. Mas a descaracterização do cristianismo vem então separada aí, ó. Ponto 1, a deterioração moral. Ponto 2, a erosão da ortodoxia. E ponto 3, a corrupção da fé. No ponto 1, na deterioração da moral, é exatamente isso que o apóstolo fez alusão. Nos últimos tempos teríamos dias difíceis. Por que dias difíceis? Porque a Bíblia nos adverte que a santidade ficaria de lado nesses últimos dias, e a santidade ela vale para qualquer época, para qualquer momento. Aliás, diga-se de passagem, a santificação requerida por Deus para os seus filhos em 3 etapas ou 3 formas de se apresentar. Temos a santificação posicional, temos a santificação progressiva e temos também a santificação perfeita ou perfectiva. Na santificação posicional, ela trata da nossa justificação e também da nossa regeneração. É aqui que nós somos adotados como filho, é aqui que a vontade do Pai se manifesta e nós somos salvos da pena do poder, da pena do pecado. Então essa é a santificação posicional, somos colocados em uma posição por Deus. Deus faz esse trabalho todo e nos dá essa característica agora posicional. Já na santificação progressiva, é aqui que a santificação nos traz a maturação como filhos. Se antes nós somos justificados e adotados para nos tornarmos filhos, agora na santificação progressiva, a palavra do Pai nos dá poder para fazermos as escolhas corretas para nos livrarmos do pecado. E isso é muito legal, porque vai nos levar à terceira etapa, que é a santificação perfectiva, é aqui a glorificação, quando nós seremos manifestados definitivamente como filhos, no tempo estabelecido pelo Pai, definitivamente seremos salvos da presença do pecado. Então antes éramos retirados do poder do pecado, em segunda instância, éramos munidos, ou somos ainda munidos de forças para negarmos as atitudes que geram o pecado, e futuramente seremos salvos da própria presença do pecado, porque seremos santificados definitivamente para estarmos com Deus e não mais na presença do pecado. E isso é muito legal. Mas dentro do tópico 2 da nossa lição, ele vai falar sobre a erosão da ortodoxia. Erosão, você sabe, né? Não é um negócio que acontece de uma vez. Algo que acontece de uma vez seria uma implosão, uma bomba explodindo. Mas aqui é erosão. Erosão é algo que vai sendo cavocado aos pouquinhos. Então é um ataque à teologia, um ataque à ortodoxia bíblica. E é por isso que ele vai nos informar, inclusive, na própria lição e o texto que lemos, que os homens serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Amigos de Deus é aquela coisa que diz respeito à tradução da palavra santificação. É ser separado para Deus e separado do mundo. Quando eu entendo isso, eu me torno amigo de Deus. De outra forma, quando eu não me aproximo de Deus, mas abraço o mundo, eu me torno amigo dos deleites ou amigo dos prazeres que aqui estão postos diante de nós no dia a dia. No tópico 3, ele vai tratar a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovido pelo progressismo, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Meu irmão, como é difícil você ouvir as pessoas contarem milagres. Não é que eles não estão acontecendo, eles acontecem. Mas é que é muito mais fácil atribuir um milagre a uma coincidência ou simplesmente se calar para não passar vergonha em público, para não ser
achincalhado de alguma forma, é muito mais fácil se calar. Então, à medida que nós nos calamos, os milagres também naturalmente param de acontecer. E essa corrupção da fé faz com que os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo passem a ser tolerados. E aí vale tudo, é o que acontece na nossa sociedade, nós não precisamos nem dar nomes aos bois porque fica ruim. Perceba que a escala de valores ético-morais, segundo a palavra de Deus, ela nos coloca diante de algumas posições que devemos tomar. Primeiro, a nossa vida, Deus. Em todas as instâncias, Deus. Segundo lugar, família. Terceiro lugar, trabalho, porque temos que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Em quarto lugar, igreja. E aí, em quinto lugar, vem o lazer, todo social. Mas Deus, família. Agora você pega família e coloca novamente uma escala de valores dentro da mesma. Primeiro lugar na família, Deus, pai, mãe, filho. Quando nós entendemos essas escalas de valores, nós vamos entender a função de cada um. Não colocamos o lazer acima de Deus, tampouco a igreja acima da família. Não. Há uma escala de valores que precisa ser atendida. As teorias progressistas, que é o tópico 2 da nossa lição, vai tratar exatamente isso, a desconstrução da Bíblia. Uma vez que você desconstrói alguma coisa, não tem mais o mesmo sabor e não tem mais o mesmo valor. E aí entra o tópico 2, que é o teísmo aberto, onde Deus passa a ser meramente mais um coadjuvante nessa história e não mais o personagem principal. E aí afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão para acontecer depende de ações livres dos homens e, em termos miúdos, Deus só vai agir dentro da minha autorização. Se eu der autorização, ele age. E aí entram aquelas doutrinas onde você precisa dar ordem para Deus, dar o comando, eu vou determinar, eu vou mandar, eu vou orar, eu vou falar, eu vou dizer, Deus vai ter que fazer, eu vou invocar, eu vou isso, eu vou aquilo. E você percebe que em todas as expressões o eu está aqui na frente. E, bom, o resto você já sabe, né? É deterioração mesmo. E aí terminamos numa teologia que não é muito falada, que não é muito explicada, no ponto 3, que é a teologia da demitologização. E aí eu vou deixar você fazer a leitura em casa, porque é uma teologia proposta por Rodolfo Bultmann, e ele vai trazer aí o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade. Na verdade, tudo aqui é para tirar a ênfase do milagre e do sobrenatural que a palavra de Deus tem. Eu acho tão interessante porque eu lembro de um testemunho de alguém conhecido que muitos anos atrás contou que Deus lhe deu uma ordem para ir até um determinado lugar e chegou lá, Senhor, mas aqui é um loteamento que vai começar, ainda está vazio, tem só mato, é as ruas e mato. Entra nessa rua aqui, para aqui agora, vira aqui para esse mato e começa a cantar. E ele começou a cantar o hino 15 da harpa, foi na cruz, onde um dia eu vi. Cantou, daqui a um pouco ele escutou um choro. E aí ele entrou mato adentro, e uns metros para frente tinha uma pessoa sentada ao pé de uma árvore, a corda já amarrada, e a pessoa começou a chorar e disse, como é que você sabia que eu vim aqui? Não, não é eu que sabia, Deus me mandou vir aqui porque ele ainda te ama. Mas cantar exatamente esse hino, mas é justamente que foi na cruz que Jesus... Então, o milagre está justamente sendo diluído e transformado apenas em meras teorias e fábulas. Refutando o ensino progressista, reafirmando então a autoridade bíblica, devemos lembrar sola fide, que é somente a fé, sola escritura, que é somente a Bíblia, solo Christus, que é somente Cristo, solo Deo Glória, somente a Deus a glória. Quando nós lembramos os 5 solas da Reforma, lembramos essa volta ao confessionalismo, a volta ao padrão bíblico, isso chama-se avivamento ou reavivamento, é quando o Espírito Santo passa
a ter novamente liberdade de falar com o seu povo. E aí passamos no ponto 2, a ensinar as escrituras bíblicas. Ora, a grande comissão, ela compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. Eu tenho uma ordem que pesa sobre os meus ombros de proclamar o evangelho, mas também eu tenho um mandato da parte. Sabe o que é um mandato? Você sabe? Você já viu político imbuído de um mandato? Ele precisa cumprir lá 4 anos, ou 6 anos, ou 8 anos do seu mandato, não pode sair para viajar, para passear quando ele quer. Ele está com um mandato. Pois bem, nós cristãos recebemos um mandato de Deus, que é ensinar as Escrituras. E aí, não só enfatizar as Escrituras, mas ensinar a santificação. E a santificação diz respeito a uma das 2 chaves que vão virar o cadeado para nós podermos entrar no céu. Então, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua companhia, lembrando que é importante que você se inscreva. Enquanto você vai se inscrevendo aí no canal e vai compartilhando, a conclusão dessa lição vai dizer: as Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Um forte abraço, um excelente final de semana. Fique com Deus. Até a próxima semana, se Deus permitir.